Fala guerreiro, se você está aqui eu sei que você está buscando provavelmente ganhar dinheiro e nada melhor do que ganhar dinheiro com as criptomoedas. Recentemente eu vi um vídeo do Matheus Rapini que ele levantou uma bola em algo que me deixou muito interessado em fazer um teste, que é como é que será que você poderia fazer de forma eficiente para ganhar do Bitcoin. E ele mostrou aqui nos seus vídeos como ganhar mais que o Bitcoin sempre, olha só, um artigo muito interessante de uma pessoa que fez uma análise de dados lá na CoinGecko, provando que se você seguir um método de análise de criptomoedas e montar uma carteira ali diversificada, você consegue ganhar do Bitcoin no longo prazo. E isso é muito interessante, ele fez vários estudos, várias análises dos dados, como montar essa carteira. E esse vídeo eu vou montar uma versão dessa carteira para a gente fazer um teste de longo prazo e ver se realmente esse processo funciona para você e para mim. Eu, claro, fiz uma versão diferente e eu vou contar para você nesse vídeo como você pode fazer para montar uma carteira diversificada e ganhar sempre no longo prazo. Então seja muito bem-vindo ao Milionário Dojo, espaço de treinamento dos guerreiros da liberdade financeira. Como sempre, já vai tascando seu dedo no joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo, fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Guerreiros, só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um teste que eu estou fazendo aqui com as criptomoedas para saber se esse método funciona e a gente vai comprovar ele no longo prazo. Eu estava aqui primeiro tentando fazer um backtest aqui para provar isso antes, se funciona, mas na verdade o Matheus Rapini já colocou aqui um artigo falando aqui, claro, está em inglês, que ele analisou 2.000 criptomoedas nos últimos 8 anos e fez uma análise muito interessante. A conclusão que ele chegou é que se você investir nas 10 criptomoedas que tem a maior circulação, maior volume de negociação no mês, e se você comprar isso no dia 1º do mês, você no longo prazo vai ter ali um resultado muito interessante. Isso chamou muito a minha atenção. Uma das coisas que ele também testou é que se eu colocasse proporcionalmente ao volume de negociação, mas na verdade a maior parte do volume de negociação quase sempre é do Bitcoin, do Ethereum, e ia acabar que as pequenas moedas não iam ter um peso grande nessa carteira. Então ele fez uma distribuição equitativa ali de como fazer isso. Mas aí gerou um conflito interno, porque eu sou mais ou menos ali um Bitcoin maximalista. Eu sempre tento ganhar dinheiro para acumular mais Bitcoins. Então eu fiz uma versão um pouco diferente nessa carteira. E como você precisa investir no mínimo $10 para comprar qualquer ativo, por exemplo, na Binance, cheguei à conclusão que para montar essa carteira você vai precisar no mínimo de $200. E a versão que eu pensei em fazer aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma versão um pouco diferente, com alguns conceitos que eu tenho aplicado na minha vida que tem me ajudado a manter ali compras baratas e também um crescimento no longo prazo. E a minha distribuição vai ficar assim, tá? A minha proposta é muito parecida com a dele, mas tem uma pequena diferença, que é eu vou colocar 18% da minha distribuição dessa carteira em Bitcoin, porque eu quero que o crescimento das outras criptomoedas façam com que eu acumule mais Bitcoins. Então eu fiz esse peso maior para Bitcoin. A mesma coisa, eu dei um peso maior para Ethereum, porque eu acredito que o Ethereum, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, ela pode ali ter uma valorização interessante. Então aqui 30% de toda a carteira vai ser focada nessas duas. A outra decisão que eu tomei é que eu vou colocar 5% em 3 diferentes stablecoins em dólar. Então eu vou colocar um pouco no SDT, que é a stablecoin que tem o maior volume. Depois eu vou colocar na BUSD, que é a stablecoin da Binance, tem um volume interessante, que é até maior que a USDC, tem ali o terceiro volume de negociação. Então não quero ficar ali dependente de só uma criptomoeda, de só uma stablecoin, porque
Tem algumas coisas muito raras acontecendo ali por detrás. Eu não sei exatamente como é que faz a Binance para manter aqui o volume de dólar versus stablecoins, então eu também não sei se eu confio totalmente na Tether, tá? Então eu vou distribuir ali 15% em stablecoins. E por que eu estou fazendo esse pool de 15% dessa carteira mais 30% das outras duas? Porque eu acredito que as oportunidades de mercado, quando o mercado cai, fazem com que, se eu não tiver dinheiro para comprar elas, eu perco as oportunidades. Então vou manter aqui 15% nessas 3 stablecoins. Vou sempre buscar deixar ali as que tiverem maior volume de negociação, mas elas não vão entrar ali na distribuição que eu vou fazer. Então aqui já deixei 45% da minha carteira nesses 5 ativos e o resto, que é os 55% da carteira, eu vou distribuir nas próximas 10 altcoins que tiverem maior volume de negociação, com uma exceção, como eu falei no vídeo anterior, eu não invisto em moeda de cachorrinho, então eu não vou colocar aqui nenhuma meme coin. Fazendo análise, né, fui olhar lá na Coin Market Cap. Por que eu escolhi a Coin Market Cap? Porque ela tem aqui uma possibilidade de eu customizar os campos e me deu um dado mais rápido aqui, que é o volume dos últimos 30 dias, que é realmente o dado que nós vamos utilizar. Se eu analisar, eu tenho aqui o Market Cap, tanto a CoinGecko, focado em qual é o maior Market Cap total das criptomoedas. E para minha surpresa, o maior volume de negociação não necessariamente está nas criptomoedas com maior Market Cap. Isso que provavelmente deve fazer com que essa estratégia te crie ali uma vantagem competitiva, porque ela vai detectar algumas moedas que estão muito negociadas, e quando essas moedas estão muito negociadas, elas têm uma tendência ali de começar a ganhar realmente um espaço entre as top 10. Eu que já fui investidor de Dash, que já foi top 5 e hoje é top 70, né? Então eu sei que isso acontece, as moedas trocam de posição ali embaixo, Bitcoin sempre fica no topo, e Ethereum já conseguiu conquistar ali, solidificando a sua posição em segundo lugar recentemente. Mas isso não quer dizer que elas são as mais negociadas, e tem uma lógica por detrás disso. Tether realmente tem o maior volume de negociação e faz sentido. Se a galera vende Bitcoin e vai para uma altcoin, eles voltam para o Tether. Então, às vezes, o Tether é aquela moeda que eu seguro no momento que eu estou achando que vai cair. Então, ela tem um volume de negociação nos últimos 30 dias que é quase o dobro do que é negociado no Bitcoin. Isso é muito interessante. Como eu falei, eu só vou deixar as stablecoins aqui como um caixa, como uma reserva de oportunidade para quando o mercado entrar ali numa queda, eu ter recurso para comprar as outras altcoins. Eu quero deixar essa reserva de pelo menos 15% da carteira nessas moedas. Então, percebendo que as nossas top 5 aqui são justamente aquelas que eu coloquei com maior distribuição aqui nessa carteira, com maior peso. E depois vem uma moeda que eu não estava prestando atenção, mas faz todo sentido, Sandbox. Ela é um token, na verdade, que negocia dentro da Ethereum, ou seja, e ela faz uma ponte dos NFTs com os jogos. A ideia é que você tenha ali um sandbox para você trabalhar com os NFTs de jogos. Isso está muito na moda, então teve um volume de negociação recente muito grande nela e eu não estava prestando atenção. E se você ver, ela está ali no top 50. Então ela tem um volume muito maior que outras criptomoedas, que o momento do NFT realmente está numa grande hype e eu não ia esperar que ela estivesse aqui nessa lista. Outra que eu nunca tinha ouvido falar é a Loopring, que ela tenta fazer uma ponte entre as corretoras descentralizadas e as corretoras centralizadas. Também é um token da Ethereum. Outra, Mana, Decentraland. Eu não entendi muito bem o que é Mana. Se você sabe o que é, comenta aqui embaixo, explica para mim, eu vou estudar um pouco mais esse projeto. Outra que não me surpreendeu que estar aqui é o Litecoin, claro, é o prata do Bitcoin. Ela tem muito mais negociação, a galera usa Litecoin para aquela compra. Quem aprendeu a usar criptomoedas para isso faz sentido. Outras que eu não conhecia, a Algorand, que está aqui na posição 20 também, mas ela tem uma boa negociação, algo não vai entrar na minha lista. Uma que eu não consideraria comprar, mas tenho que reconhecer que ela tem um bom volume de negociação, é a XRP. Eu tinha um preconceito muito grande com a XRP pelo fato dela realmente não ser descentralizado o suficiente para o meu gosto, mas recentemente eu precisei mandar dinheiro lá do Brasil aqui para a Colômbia e eu percebi que eles usam a rede da XRP para fazer transações pela remessa online. Fez uma parceria recentemente com o Nubank, então eu comecei a passar a ser fã deles, porque por conta dessa tecnologia eu passei a fazer envio de remessas internacionais mais baratas. Depois outra que eu não achei que estaria tão em alta mais é a Ethereum Classic, que foi o fork do Ethereum quando o Ethereum decidiu
fazer um rollback de algumas transações quando descobrir um bug no seu contrato principal. E aqui vem, lógico, Dogecoin. Dogecoin tem uma utilidade, mas eu já falei que eu não vou investir em moedas de meme coin. Eu sei que ela pode ter uma utilidade, ela está aqui com boa negociação, mas o que eu percebi é que ela tem uma oscilação muito grande. Se eu olhar essas moedas, elas realmente são moedas para quem é trader. Eu não vou ser trader, eu vou comprar, deixar na carteira e vender no momento que elas já não estiverem aqui entre as top 10 altcoins mais negociadas, então exclui Dogecoin. Cardano, cara, quase não entra na lista. Eu fiquei muito surpreso que Cardano tem uma boa negociação, mas não é tão grande assim. Shiba Inu, outra que eu vou excluir aqui, já falei bastante de Shiba Inu nesse vídeo, se você quiser saber mais, olha lá. E outra que me surpreendeu aqui também, que ainda tem um bom volume de negociação, é a EOS. Eu não entendo tanto da EOS, mas entendo que ela foi criada para ser um competidor da Ethereum. Mas eu acredito que outras estão chegando com melhores propostas, como é o caso da Ada Cardano e da Solana, que ficou fora da lista. Para minha surpresa, a negociação de Solana não é tão grande assim. Isso tudo me levou a uma conclusão muito interessante. Aquelas moedas que estão valorizando muito, que têm um grande market cap, não necessariamente pode ser confiável você negociar uma criptomoeda só pelo market cap, porque ela pode ter um pequeno volume de moedas sendo negociadas, e esse pequeno volume de moedas, se você fizer ali um processo de hype, processo de que você cria uma comunidade que incentiva, que está lá realmente no Twitter fazendo barulho, ela pode valorizar em pequenas negociações. Pequeno volume de negociação pode fazer que a unidade, o valor unitário dessa moeda cresça muito rápido, mas não necessariamente esse valor é confiável, né? Aqui, por exemplo, Solana, EOS, Shiba, são moedas que não tem nenhum limite, eu não sei quantos de tokens eles vão gerar, então às vezes pode acontecer ali um lançamento grande de token e eu não sei exatamente quem está com esses tokens, se são as pessoas que estão fazendo stake, se são as pessoas que estão no projeto ali que tem uma recompensa. Normalmente vários projetos criaram um sistema que você pode levar um pouco dos tokens para uma equipe de desenvolvimento, mas isso quer dizer que o valor do total market cap não é tão confiável. Então, muito interessante esse artigo, que a teoria do que realmente tem um poder de valorização é aquilo que tem maior volume de negociação, e realmente me surpreendeu aqui essas duas, principalmente Sandbox, Loopring, Mana também me surpreendeu, essa terceira aqui, que estão aqui e elas não estão entre as top 10. Se você vê, elas têm um total de market cap de 3 bilhões, quase 4, 3 bilhões. Aqui Mana tem 7 bilhões de market cap. Então pode ser que essas moedas continuem numa valorização grande, num volume de negociação muito grande, porque elas estão aqui despontando como moedas que estão aqui numa valorização. O Loopring teve um mais recente, mas também voltou aqui, ó, 500%, 400%. Ou seja, esse volume de negociação está empurrando o preço para cima. Então isso é muito interessante como um fator aqui de manter o preço. Então vamos lá, eu escolhi fazer essa distribuição principalmente na Binance, porque lá eu posso comprar todas as moedas. Pensei em fazer essa distribuição mostrando o valor em reais, mas também ia ser muito distorcido, então eu decidi que você precisa de $200 mínimo para fazer essa alocação. E por que $200? Porque normalmente o mínimo de transação que você tem para comprar, fazer uma transação lá na Binance é $10. Então foi essa aqui a distribuição que eu comecei a fazer. Tenho 55% para distribuir em 10 altcoins, né? Então elas vão ficar cada uma aqui com $11 de investimento. Esse valor unitário eu estou pegando lá de uma API que eu conectei aqui na Binance, então eu faço aqui um import data aqui da API da Binance. Tem o valor, tem uma defasagem de 15 minutos, então pode ser que na hora que eu for comprar, esse valor não seja exatamente esse, ou subiu ou caiu. O mercado caiu muito recentemente nos últimos dias, principalmente Bitcoin e Ethereum, e agora está voltando a subir hoje, então vou fazer essa alocação aqui na Binance. A minha carteira da Binance estava ali com uma quantidade de Ethereum, então vou tentar no máximo possível ali alocar de Ethereum para outras, as que eu puder. As que não puder, vou transferir ali para USDT e daí fazer as compras dessas, porque normalmente os pares dessas moedas com USDT existem e nem todas elas têm um par ali com o BRL. E uma outra coisa que eu vou fazer é, sempre que puder, eu vou pegar nos próximos 30 dias e deixar essas moedas, se elas tiverem aqui alguma rentabilidade que eu puder colocar para receber mais moedas enquanto elas estiverem paradas lá na Binance, recebo uma rendinha
posso aumentar o número ali de moedas, também posso melhorar a minha valorização. Então a decisão que eu tomei é que eu também tenho que ter um ponto de quando eu vou retirar um ativo da carteira. Então eu fiz aqui um download, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 19, sexta-feira, 19 de novembro, e eu fiz aqui um download dos dados que eu tirei lá da CoinMarketCap e ordenei aqui por volume, excluí aqui também as meme coins, então não estão aqui nessa lista, e eu tenho aqui esse dado aqui armazenado, mas eu tenho que tomar uma decisão, que momento essas altcoins vão estar num ponto que eu preciso vender elas. Então a minha decisão é que se elas chegarem a sair ali das 15 criptomoedas altcoins, não meme coins e não stablecoins, e também que não são rapid tokens, porque eu poderia investir aqui comprando o WBTC, que está crescendo muito de volume, que é o token utilizado na negociação dos contratos da Ethereum, mas eu vou excluir porque eu já estou investindo diretamente no Bitcoin, então não tem por que eu deixar esse tipo de criptomoeda. Mas se eu excluindo todos esses fatores aqui de stablecoins que aparecerem, que ganharem volume, meme coins e as rapid tokens que aparecerem, quando um token desse sair do top 15 dessas altcoins, eu vou realmente pegar e removê-las de lá. Então aqui tem claro, o BTC, o Ethereum, que vão estar ali com a sua carteira cativa na minha carteira, as 3 stablecoins que estiverem com maior volume e as próximas 10 altcoins. Quando essas altcoins passarem ali ser a 15 de volume de negociação, é o momento de eu realmente vender, realizar essas. E sempre que eu for aportar mais dinheiro, eu vou olhar se entrou alguma altcoin aqui nessa lista. E se elas passarem muito da alocação que eu deixei para elas de 5,5% ali, eu vou ter a tendência de fazer ali um rebalanceamento nessa carteira, porque eu preciso respeitar ali a distribuição da carteira. Todo começo de mês eu vou tentar, dentro do possível, fazer esse balanceamento. Pode acontecer que eu não possa realmente corrigir esse balanceamento, porque a negociação aqui é no mínimo de $10. Então sempre que eu puder fazer ali uma negociação, ou ela sair aqui dessa posição e eu puder vender ela totalmente, eu vou pegar e rebalancear e comprar novos ativos que estão com maior volume de negociação e não os ativos que têm o maior market cap total ali, que eu acredito que é um valor distorcido, beleza? Eu vou lá para Binance, tá? Deixei aqui algum dinheiro, total ali R$1.131, está mostrando aqui em reais. Eu vou mudar para dólar para poder ter um controle melhor. Vou fazer aqui todas as compras nessa carteira e assim que eu terminar, mostro para vocês como ficou, qual foi as compras de verdade, porque eu fiz ali com os dados da Binance que estão ali com uma defasagem. Vamos ver como é que tá no mundo real e eu já volto. Por algum momento eu achei que eu não ia conseguir fazer essa distribuição. Quando eu fui comprar algumas moedas, eu percebi que aquele limite de compra e venda de $10 nem sempre é tão respeitado assim. Às vezes tem um mínimo de unidade, por exemplo, aqui na compra de Sandy eu queria comprar 2,6, que era a nossa proposta, a distribuição inicial, mas eu tinha que comprar no mínimo uma unidade, então eu tive que comprar 3, que aquela acabou ficando mais. Acabei, como eu tinha alguma ADA que eu utilizei aqui nessa corretagem, acabou ficando uma ADA a mais do que a proposta aqui, que era 6. Tentei transformar em dólar, mas não consegui porque é a unidade mínima também. Então essas duas acabaram ficando um pouco maior na distribuição. Outra coisa que eu tive dificuldade é transformar aqui em 10 em cada uma das stablecoins. No fim das contas, acabei deixando assim mesmo, porque a ideia aqui é fazer um caixa. Na próxima vez que for fazer uma nova alocação nessa carteira, com certeza eu vou aqui pensar uma melhor forma de distribuir isso aqui e conseguir chegar muito perto aqui da nossa alocação de Bitcoin e Ethereum. No final eu tinha mais Ethereum na entrada, então acabei colocando de Ethereum para outras moedas, às vezes conseguia comprar ou não, mas descobri uma forma de chegar muito próximo da nossa proposta, que é 5,5% em cada uma das altcoins, e foi muito legal essa experiência porque eu, particularmente, se eu fosse montar essa carteira pensando do ponto de vista de conhecer cada uma delas, talvez teriam várias delas que eu não compraria, que é a XRP, que eu já falei que tinha um preconceito com ela, mas entrou aqui na distribuição, coloquei. Ethereum Classic também não compraria,
Porque se tem Ethereum, por que eu vou entrar na Ethereum Classic? Mas se ela tem um bom volume, vamos apostar um pouquinho mais, pode ser que logo aí ela fique um pouco mais esquecida. Uma que me surpreendeu de comprar, assim, a EOS, porque eu também achei que já estava meio morta, mas tem um volume interessante, né? Também não compraria. E 9 novidades que eu conheci olhando para esse método Mana, LCR, Algo. A VAX eu já estava de olho porque o volume da VAX ela tá ali muito próxima da top 10 ali de market cap, então ficou interessante aqui na carteira, já estava de olho nela. ADA com certeza que é uma coisa que eu já invisto há mais tempo, tenho stake em ADA e tudo mais, então eu fiquei feliz de entrar aqui. E algumas me surpreenderam de não entrar nessa lista, que foi a Polkadot e Solana. Olhando aqui os dados, eu cheguei à conclusão de que você precisa pelo menos 2 bilhões de volume diário de negociação para você poder entrar aqui, porque o mínimo aqui foi daí, os 60 bilhões de dólares de negociação. Então é um método interessante. De repente vai detectar algumas coisas fora da curva, como SEND, LCR, LRC, para olhar aqui na CoinMarketCap coisas que me surpreenderam, né? Chainlink, eu gostaria de estar comprando Solana, Chainlink, Polkadot, Luna, mas eu percebi que o volume delas ainda não justifica, surpreendentemente que não justifica, então às vezes fica realmente aquela pulguinha atrás da orelha, será que esse total market cap é real, ou é um momento, ou é poucas moedas negociadas? Muitas dessas moedas têm projetos de stake, então talvez tenha muita gente que esteja aguardando stake, então menos volume de negociação, força um preço mais alto para quem quer entrar. São projetos interessantes. Esses 4 projetos aqui são projetos que, se eu tivesse que escolher a dedo para investir, talvez eu escolheria, e eles ficaram de fora. Então acompanhar aí ao longo prazo, talvez a EOS siga caindo fora dessa lista. A EOS também já foi muito próximo do top 10, alguma época tinha ali bastante gente envolvida nesse projeto. E surpreendeu aqui Ethereum Classic, e fiquei aqui feliz de ver que o Litecoin tem um volume de negociação muito alto também, me surpreendeu. Mana, vou ter que estudar esse projeto, depois a gente fala mais dele. Então eu vou deixar também aqui um link para essa planilha. Eu estou querendo fazer uma análise de dados de backtest aqui, então estou estudando também como baixar esses dados de volume dos outros meses para poder fazer um cálculo mais consistente, fazer aqui uma projeção de o que aconteceria, quais as moedas eu teria comprado em janeiro, fevereiro, março, se eu tivesse começado a fazer essa estratégia esse ano, qual o resultado. Eu quero fazer esse trabalho aqui, então estou analisando, estou estudando as APIs da CoinGecko para poder baixar esses dados, porque foi assim que essa pessoa aqui, como é que é o nome dele? Market Sentiment, como é que ele analisou esses dados. Fiz uma estratégia um pouco diferente, que eu acredito que para mim faz sentido, me expor ali a 55% da carteira nas altcoins mais negociadas, apostando de que elas vão valorizar mais que o Bitcoin no longo prazo. E então é isso. E antes de fechar esse vídeo, eu queria mostrar aqui também o resultado que essa proposta que ele fez de comprar todos os meses $100, escolhendo as top 10 com maior volume desde 2014, você conseguiria um resultado de 10.448%. Nada mal, não é mesmo? 10.000% desde 2014. Só esse ano aqui, desde quando ele escreveu esse artigo, teria 38%. Né? Se você é um amante da Bovespa, como eu, percebe que seria um bom investimento também. Mas 2020, que foi um ano meio complicado para as criptos, você poderia ter tirado 244%. Uau! E aqui olhando, a ideia dele é que ele sempre fez aqui uma distribuição igual aqui, né, para conseguir esse retorno, ou seja, exatamente as mesmas quantidades em cada um deles. Eu dei aqui um peso diferente para Ethereum e para Bitcoin. Então, a minha ideia é um pouco diferente, mas é isso. Todos os meses fazer aqui uma alocação de algum capital nessa carteira e ao mesmo tempo ir fazendo os aportes. Comecei aqui com $200, então vamos ver quanto que a gente vai poder fazer de alocação a longo prazo. Vou deixar o link para essa planilha para você ir acompanhando também. Mais uma vez, esse não é uma recomendação de investimento, é só um experimento que eu estou fazendo aqui.
baseado nesse artigo lá do Market Sentiment. Mas e aí, comenta comigo, você gostou dessa ideia? Você faria uma carteira diversificada dessa maneira? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo com a hashtag #EuQueroLiberdade. Esse é o Milionário Dojo, o canal para programar a sua API financeira para você conquistar a liberdade financeira ainda jovem. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.